Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a dependência química de álcool e outras drogas. Álcool e outras drogas. Nós temos o hábito, né, de um certo preconceito em cima de quem usa drogas. A gente fala assim, mas aquele cara é um usuário de droga. E a gente nunca pensa no álcool como algo que vicia igual. Às vezes você fala assim, não, mas você não pode comparar assim, porque eu bebo socialmente e eu não causo dano nenhum. Já o usuário de droga, ele não consegue usar socialmente. Algumas pessoas conseguem. O uso de cocaína, ele é muito comum e a gente nem percebe. Para uma pessoa leiga, ela não percebe. Para uma pessoa que já tem algum certo conhecimento, pessoa que lida com isso, pessoa que trabalha com dependência química, ela consegue ver o trejeito. O usuário de crack, por exemplo, ele tem um cheiro da própria droga na roupa. Ela tem um cheiro específico, né? Havia me fugido dessa palavra. E a pessoa que usa, ela pensa que ninguém percebe, mas a pessoa que conhece, a pessoa que trabalha com isso, ela sabe. Né? O leigo às vezes não. E ela consegue. A pessoa que usa crack, ele realmente tem um problema na sua vida social. Ele é afetado socialmente, porque ele não consegue viver em sociedade. Ou seja, ele não consegue estar com a família, estar numa festa, num churrasco, porque ele fica tão dependente daquela sensação do crack que ele precisa buscar a pedra o tempo todo. Então é uma dificuldade que a pessoa que usa o crack enfrenta, que é muito superior a quem usa cocaína. A pessoa que usa cocaína, ela consegue inclusive trabalhar. Então, você não percebe, a maioria dos artistas brasileiros, né, eles consomem esse tipo de droga. E a gente nem percebe, eles dão entrevista, eles fazem shows, eles fazem um monte de coisa, a gente não percebe, passa desapercebido. Então, porém, a família sofre com isso, né? E como que acontece a dependência química? Como que a pessoa começou naquilo? São inúmeras as possibilidades do início da droga, tá? Às vezes a gente intitula assim, ele tinha outra escolha, ele poderia ter isso, ter aquilo. A gente pensa que às vezes o uso desenfreado de droga está só na periferia, nas comunidades, nos bairros mais pobres, nas chamadas favelas. Não, gente. O uso de droga, ele chegou no patamar da elite, né? E aí, porque antes a gente achava, né, ou a gente entendia, ou era isso que queriam que a gente entendesse, que o usuário de droga, ele usava droga porque ele era uma pessoa triste, porque ele era uma pessoa pobre. Ele era pobre, por isso ele usava droga para esquecer que era pobre. Muitas vezes as pessoas tentavam passar essa imagem, mas não é isso. Se fosse assim, a elite não usaria. Mas a verdade é que a razão que a pessoa costuma usar droga ou que entrou para o uso de droga, ela está relacionada ao emocional da pessoa. Não tem nada a ver ao status, não tem nada a ver a situação financeira, né? E sim, há razões emocionais que afetam o pobre, que afetam o rico, que afetam o bilionário, que afetam o paupérrimo. Emocional, né? O início da droga, como eu falei, não tem uma regra, né? O meu filho começou por isso ou por aquilo. Não tem regra, né? O que a gente ouve muito nos consultórios é as razões que eles nos falam. Justifica aquele uso, justifica entre aspas, mas justifica, entende? Tem uma razão por eles terem começado, e quando eles começam a dizer a razão, a gente entende o porquê, né? E diferente do que pensam as pessoas que iniciam no uso da droga, que eu tenho controle, ela não tem controle. Porque o que acontece? Elas começam, o primeiro uso dá um prazer absurdo, segundo eles, e que eles vão continuar buscando esse prazer nos próximos usos, mas não vão encontrar. Então a primeira dose é aquela mais satisfatória, né? Só que o organismo, ele vai criando resistência. Sabe aquele negócio que você fala assim, antes eu bebia uma garrafa de cerveja, já era o suficiente para eu ficar ruim. Hoje eu bebo 5, não sinto nada. Seu corpo criou resistência, não é que você ficou forte, no sentido de, eu sou o bonzão do álcool. Não, é que o seu corpo foi criando resistência. O nosso corpo, ele tem essa possibilidade de resistência. Lembra da lei de Darwin? Ele analisou isso.
Por isso que ficou a frase que o mais forte sempre vence, ou seja, aquele que consegue resistir mais às adversidades é o que vence. Então, o nosso corpo, ele está pronto para isso, ele está pronto para resistir. Então, ele vai acostumando, vamos usar esse termo, as doses que você começou. Então, ele vai acostumando com uma dose menor e essa dose vai crescendo, o corpo vai acostumando com ela até que, de repente, ela não faz mais efeito. Você está tomando uma caixa de cerveja e acha que está bem. Por que eu disse acha? Porque o seu cérebro está totalmente prejudicado, o seu reflexo, por isso que a campanha Se Beber Pegue Carona, ela é muito válida, porque você perde o reflexo, você pode atropelar uma pessoa e não ter visto essa pessoa. Você perde, né, o reflexo das laterais. Então, você não percebeu, você acha que você está andando super bem, mas o seu cérebro está confuso, né? O seu corpo está achando que está tudo bem. No uso da cocaína, algumas pessoas vão para ela, algumas pessoas vão para a cocaína porque iniciaram na maconha. A maconha, ela é aquilo que, segundo os usuários, ela relaxa. Como o uso acaba ficando desenfreado, a pessoa que usa maconha, ela quer uma coisa que deixa ela mais ativa, né? Então, aquela pessoa que já é meio lenta, se ela usa maconha, ela fica mais lentificada. Então, ela acaba querendo procurar uma coisa que deixe mais ativa. Então, quando ela acaba perguntando pro fornecedor, cara, você não tem mais alguma coisa melhor? Você tem alguma coisa assim, porque eu tô ficando muito ruim, né? Ou, entre aspas, lesado, que eles costumam falar. Então, o fornecedor, né, de maconha, ele apresenta a cocaína. Fala, isso aqui vai ser legal pra você. Porém, a pessoa não sabe que a cocaína, né, ou não imagina, que a cocaína, ela não é pura, que se compra, né, nesses bairros, ela é misturada. Tem até pó de vidro, algumas situações que eles misturam. Então, além dela estar fazendo uso de uma droga psicoativa que vai mexer com ela num sentido físico e emocional, e até perceptível, ela está colocando algumas coisas ali que estão destruindo os seus organismos internos. Então, né, vai estar indo pela corrente sanguínea, passando pelos órgãos vitais e com o tempo, imagina a destruição que causa. Algumas pessoas, elas começam até a soltar sangue pelo nariz, porque quando elas cheiram, né, essa substância que tem esse pó de vidro, vai cortando todas as suas vias aéreas. Então, a pessoa está correndo um risco duplo e ela nem está sabendo. E outra situação é quando ela já enjoou dessa cocaína e ela quer algo mais forte. E aí o fornecedor, né, ele apresenta o crack. O crack, por sua vez, na primeira dose, segundo os usuários, ela dá um ápice muito superior à cocaína. Porém, ele é muito curto o prazo, né? É uma substância que dá um prazer muito rápido. E aí o que acontece com o usuário? Ele quer mais daquele. Só que aquele primeiro, segundo eles, nunca mais existiu. Então eles continuam aumentando a dose. O que começou com uma pedra, agora está usando 10 dentro dos mesmos 30 minutos e não está tendo o mesmo efeito. A gente vê pessoas que dizem que usou 60 pedras num dia, 120 pedras num dia, porque ela está tentando buscar um prazer. Agora, tudo isso que a gente está falando é físico. Ela está buscando um prazer físico. Mas, gente, o que ela quer de verdade é um prazer psicológico, é um prazer emocional. O usuário de droga e de álcool, ele também está buscando um prazer, né, emocional. Ai, Elisângela, mas de novo você vai me falar desse negócio de álcool. Gente, quem nunca ouviu um colega de trabalho, ou até disse, né, numa sexta-feira, a gente brinca muito de, sextou, né, e que disse assim, hoje eu vou sair, mas eu quero beber, mas eu vou beber tanto, mas eu vou beber tanto, vou beber tanto. Pra que vai beber tanto? Qual o objetivo de beber tanto? Quando você bebe muito, o que acontece quando você bebe muito? Você ri muito, você joga a conversa fora, você consegue estar um pouco mais descontraído e às vezes você até esquece
da sua semana. Você não consegue, se você teve algum conflito no trabalho, em casa, com o seu cônjuge, sua parceira, seu parceiro, com filhos, enfim, você esquece, você tá entre amigos bebendo, literalmente enchendo a cara. No sábado vai ter ressaca, vai querer beber de novo, no domingo mesma coisa, e na segunda-feira tá trabalhando. E aí fala assim, nossa, eu nem vi meu final de semana passar. Não viu mesmo, né? Estava anestesiado pelo álcool ou pelas outras drogas. Então, percebe? É a mesma situação, está tentando fugir da realidade. O usuário de cocaína e o usuário de crack é a mesma situação. Alguns usuários de maconha relatam isso também, tá? Que a maconha, usando o termo deles, deixam tão lesados que eles querem dormir o dia inteiro. Dormir o dia inteiro também é uma fuga da realidade, tá? Então, a fala, né, nas entrelinhas dos usuários de álcool, dos usuários de maconha, dos usuários de cocaína, dos usuários de crack, acabando no mesmo ponto. Às vezes você vai falar para mim, ah não, no meu caso é diferente, mas você é exceção. Pode haver algumas exceções em tudo, não é? Já soube de relatos, para vocês terem noção, de uma pessoa que ela usava uma pedra de crack por dia e trabalhava o dia todo e se mantinha com uma pedra de crack dia. Ou seja, ela usava crack socialmente, vamos dizer assim. É raro, mas tinha, mas eu vi, conheci. Entendeu? E tem pessoas que usam a cocaína de igual forma, só à noite ou de manhã para ir trabalhar, porque ela deixa muito ativa, né? Ou se vai trabalhar à noite, usa à noite, né? Algumas pessoas que trabalham até com cargas usam algum tipo para se manter ativa à noite, a gente sabe de relatos. Então são situações que mas a maioria ela usa para fugir da realidade. Mas que realidade é tão ruim que ele tem que ele precisa fugir? Entende? É isso que eu quero deixar aqui para vocês sobre o uso desenfreado de álcool e outras drogas. Não é só um abuso, não é só uma rebeldia do filho, não é só uma coisa de bandidagem. Uma coisa, falando nisso, existe essa coisa, né, que todas as pessoas dizem assim, que a maioria, aliás, das pessoas dizem assim, que todo usuário de droga é bandido. Gente, não necessariamente nessa ordem, tá? O bandido pode usar droga, pode ser que ele use, mas nem todo usuário de droga é bandido. O que eu costumo dizer é o seguinte, a droga, ela só vai potencializar aquilo que a pessoa já é. Então, se a pessoa for um psicopata já, porque psicopatia é de nascença, tá? Aquela criancinha lá, que às vezes mata às vezes mata um gato, destrói um carrinho lá, não é para reconstruir, mas para destruir, que tem alguns comportamentos nocivos, essa criança, ela tem traços ou ela é um psicopata, que lá na frente ela vai se desenvolver de alguma forma. Essa criança, se ela se tornar um adolescente, né, que use droga, pode ser que ela venha cometer crimes violentos, até assassinatos, devido à droga potencializar isso que ele já tem. Então, recapitulando, nem todo usuário de droga é bandido, é assassino, tá? Alguns bandidos e assassinos são usuários de droga. Tá? Então não vamos aí achar que, meu Deus, minha menina começou a usar esse tipo de coisa, vai me matar. Não, gente, não vamos por esse lado. Às vezes a gente vê alguns relatos aí, jornalísticos, que o cara matou a mãe por causa de 10 reais para comprar droga. Mas é porque ele estava em crise de abstinência, ele estava, né, num momento super difícil, não tinha dinheiro, não tinha moeda de troca, né, lá para o fornecedor. E aí ele exigiu que o familiar desse, o familiar negou, e ele, na agressividade que estava, pela crise de abstinência, e junto com a psicopatia que ele já tinha, aí ele assassinou a mãe, assassinou o familiar. Mas não é todo mundo, gente, por favor, não vai olhar para o seu filho que iniciou nas drogas ou já está nas drogas e achar que ele virou um maníaco, né? Ai, meu Deus, ele virou um assassino.
Se você tem que observar se o comportamento anterior a esse uso de drogas já era violento, então isso pode potencializar. Se agora você percebe que ele está tendo alguns comportamentos violentos, aí sim é algo a se preocupar, tá? Assim, nesse sentido de cometer um assassinato, tá? Quero deixar vocês um pouco alertas e tranquilos ao mesmo tempo. Outra coisa que vocês devem observar, Elisângela, como é que eu sei que meu filho começou a usar droga? Você começa a observar o comportamento, né? Essas histórias, às vezes, de receber amigos, amigas e se fecharem dentro do quarto. Isso não é legal em vários sentidos. Então, olha, você pode receber seu amigo, amiga aqui para assistir um filme, para jogarem juntos, mas porta aberta. Ai, mãe, ai, pai, que caretice. É assim ou não? Ou vão assistir aqui na sala comigo. Faço pipoca, frito um bolinho de chuva, faço um bolo, o que vocês quiserem. Mas debaixo dos meus olhos. Mas por quê? Porque eu quero assim. Porque quando começa a se restringir dentro de quarto, porta fechada, som muito alto, isso mostra que querem esconder alguma coisa. Se depois que aquela turminha sair do quarto, sem entrar, tiver cheiro de desodorante, estão tentando esconder a prova do crime. Então, são os sinais de alerta que você precisa começar a ter, tá? As festinhas, hoje, elas oferecem todos esses tipos de drogas, né? Além de êxtase, LSD, cada dia aparece uma coisa nova aí no meio. E os jovens são apresentados e quando eles às vezes eles não aderem àquilo, eles são chamados de trouxa, de frouxo, de isso, de aquilo, então mexe com o ego do adolescente, do jovem, e eles acabam aderindo por causa disso também. Então são inúmeras as possibilidades de entrarem no uso de álcool e outras drogas assim desenfreados. Então, o que é interessante procurar? Quem tá me assistindo agora e que fala, eu tô com uma vontade imensa, mas eu tô me controlando. Melhor coisa a se fazer é correr no profissional psicólogo para entender a razão que você quer fugir para esse tipo de substância, tá? A partir do momento que você identificou, você vai entender a causa que tá querendo te fazer correr da realidade. E a partir de então, você vai começar a saber lidar com isso. Então, você não precisa fugir para álcool e droga, tá? Lembrando também que existe a questão da hereditariedade, mas isso é bem poucos aí, tá? Um nível, né, bem baixo, que questão de hereditariedade você consegue ter um certo controle, tá? Então, observar a questão de o que tanto me faz ter vontade de usar uma droga ou ter aquela curiosidade de usá-la. Por que eu tô curioso em saber o efeito dela se eu já sei que ela causa danos, né? Porque eu costumo brincar às vezes com os meus pacientes, eu não preciso bater num poste a 200 km por hora com o carro e para saber se eu vou morrer ou não. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas, então eu não preciso arriscar a minha vida achando que eu sou mais forte que o outro. Então, é interessante correr e buscar. Mas se eu que já entrei nisso, não sei como sair? Mesma situação, você vai buscar com um profissional psicólogo entender os gatilhos, tá? Que fazem você recair, né? Recaída, gente, eu costumo dizer, recaída faz parte do processo. Não pense que você vai recair, acabou tudo, nunca mais eu consigo. Não, recaída faz parte do processo. Se você recaiu, começa de novo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Quem nunca fez uma dieta alimentar, quero perder não sei quantos quilos, e chegou no final de semana e enfiou o pé na jaca, como costumam dizer, não é verdade? E aí, às vezes, a pessoa desiste do emagrecimento porque comeu um doce no final de semana, recair. Não, gente, na segunda-feira bora de novo no alface. A mesma coisa para o usuário que recaiu. No outro dia vamos tentar de novo, vamos começar outra vez, não é assim? A gente vai tentando até conseguir. Então, mesma situação, não desista. Procura lá junto com o profissional psicólogo ou psicóloga da sua confiança, porque é muito importante ter vínculo, muito importante criar vínculo com o profissional, tá? E busquem os gatilhos, busquem entender o que está acontecendo, busquem saber o que está gatilhando essas recaídas ou essas vontades de recair, porque a partir do momento que você entender o gatilho, você consegue pegar o controle de volta na sua mão.
tendo o controle na sua mão, você vai conseguir dominar de novo para você, né? É uma situação difícil? Porque existe também uma limpeza química do seu organismo, né? Existe a dependência emocional e existe a dependência química, literalmente, do corpo. Então, são duas coisas que você vai ter que lutar bravamente, tá? Para você realmente vencer, ficar livre desse vício, dessa perturbação. Mas, para isso, você tem que procurar o profissional psicólogo para ajuda, né? Um profissional da saúde mental para poder te ajudar também nisso. E você, familiar de usuário de droga, o chamado codependente, você também precisa de ajuda, porque a família toda, ela fica o tempo todo cuidando do usuário, ela fica o tempo todo cuidando do dependente químico e ela esquece de si, né? A esposa esquece de si, a mãe esquece de si, os filhos esquecem de si e ficam pagando tratamento para o usuário, e não estão percebendo que estão adoecendo. Vocês também precisam de ajuda para saber lidar com aquela situação. A mãe vai lidar com aquela situação diferente da esposa, que vai lidar diferente dos filhos. Então você tem que buscar ajuda profissional também para você saber lidar com isso. Tá? Para você saber lidar e entender os conflitos que você vem do seu filho, filha nessa situação do uso de substância química, tá? No geral, todo mundo sabe, entre aspas, né, todo mundo, que existem clínicas de dependência química de vários segmentos, de vários tipos de protocolos diferentes de tratamento, alguns que dão muito certo com algumas pessoas, outros dão certos para outras pessoas, porque cada um vai se adequar a um tipo de protocolo. Existem pessoas que vão sair das comunidades terapêuticas muito bem. Existem pessoas que vão precisar ficar internadas em hospitais psiquiátricos para reabilitação. Vão se dar muito bem ali também. Então, são coisas que cada um vai se adequar a um tratamento, né? Como são várias as formas de início de dependência, da mesma forma são vários tipos de tratamento para cada uma delas. E você vai ter que entender qual que é o melhor para você, tá? Não existe regra, não existe protocolo X, né, engessado, que vá tratar todo mundo igual, né? Então, às vezes, você vai conseguir se adequar a um protocolo de uma clínica que outra pessoa não conseguiu se adequar, né? Mas tente. Quem conseguiu é porque tentou, né? Então, fica aqui minha dica, fica aqui meu recadinho para você que sofre com isso, que passa por isso, sendo usuário ou codependente, né? E que tem as suas dificuldades. Busque o profissional da saúde mental, psicóloga, e comecem a buscar os gatilhos, as causas do início do uso das drogas psicoativas, até do álcool excessivo, né? Para que você consiga viver em liberdade. Ser livre é ter poder de escolha. Forte abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Deixa seu likezinho aí, compartilha, me ajuda divulgando esse canal. O canal tem o objetivo de ajudar vocês com esses vídeos curtos, vídeos assim interativos, explicativos, de forma didática, fácil, para que todos entendam e possam ser ajudados. Um forte abraço para vocês e até lá. Beijos.